Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Iezaléu e você está no canal O Mestre Responde. Aqui a gente fala sobre qualquer tema: política, religião, futebol, astronomia, astrologia, inteligência artificial, tecnologia, qualquer coisa. Eu pego os comentários ali, as perguntas mais interessantes e faço um vídeo sobre isso. Se a pergunta for algo que dê para responder de forma curta, eu respondo mesmo no Instagram, ou no próprio comentário. E se a pergunta for complexa, então eu faço um vídeo mais longo aqui no YouTube para responder sem recorrer a viés de confirmação, ou seja, confrontando minhas próprias ideias, minhas próprias crenças, para poder trazer aí a resposta mais sincera possível. E aí você, com as informações, você pode tentar refutar, pode usar os mesmos argumentos que eu usei para reforçar um debate possível, ou pode simplesmente seguir a vida, né? Vida que segue, você não precisa concordar comigo. Mas é isso. Se você for refutar, eu peço que refute cada um dos versículos, beleza? E na maioria das vezes eu já entendo qual é o argumento que a pessoa vai usar ao contrário, então eu já respondo logo de cara. Eu vou começar respondendo aqui. A pergunta é a seguinte: monoteísmo, monolatria ou politeísmo, qual é o certo? Ou, na prática, quantos deuses existem? Eu vou começar aqui por Êxodo 7, do 11 ao 12. Eu escolhi aqui Almeida Corrigida e Fiel, porque é a versão da Bíblia que a maioria tem, a tradução que a maioria tem, que ela fala o seguinte, ó: E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Aqui a gente vê que os sábios encantadores de Faraó, eles também conseguiram fazer lá o cajado virar a serpente, mas o cajado de Arão foi e engoliu a serpente deles. Reparem, aqui não diz que ele usou um truque, né? Alguns filmes mostram como se os caras tivessem feito um truque que tirou aqui da manga as serpentes e tal, escondeu o cajado. Aqui não fala isso. Fala que eles fizeram isso com suas artes ocultas, né? Em outros trechos também diz que os sábios do faraó fizeram isso através de ocultismo. E eles adoravam outros deuses, né? Eles pediam para outros deuses fazer esses encantamentos. Mas Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Moisés e Arão, fez muito mais do que eles, né? A vara de Arão foi lá e engoliu as outras. Então aqui eu já começo a responder para vocês. Existe só um Deus? Eu diria que não. E eu diria que isso não é politeísmo. Muito pelo contrário. O nome disso é monolatria. Enoteísmo é quando você admite a existência de outros deuses. E monolatria é quando você admite essa existência, mas adora somente um Deus. Eu adoro somente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que inclusive, né, em outro vídeo você vai ver que eu não defendo que Deus de Abraão, Isaac e Jacó é uma trindade. É um só, que é o Pai, né, que muitos conhecem como Jeová ou Javé. Então, isso não diminui nada a minha adoração a Deus. Não significa que eu sou politeísta, muito pelo contrário. Eu sou monolatra. Eu adoro somente um Deus, mesmo sabendo que podem existir outros. Então imagine aí, qual adora mais? Aquele que imagina que tem outros e decide adorar um só? Ou aquele que adora um só porque, né, só tem um mesmo, então eu vou adorar esse aqui. Então uma pessoa que adora um só por achar que existe só um, talvez se ela achasse que tem mais de um, ela acabaria adorando mais de um. Entendeu? Tanto é que a maioria dos monoteístas, que se dizem monoteístas, eles de certa forma não adoram somente a um, porque eles dizem que esse um é três, né? Então, na prática, essas pessoas, se elas achassem que existem outros deuses, elas acabariam adorando outros deuses, porque elas só adoram um só por falta de opção, porque elas interpretaram que só existe um. Eu não interpreto que existe só um, eu interpreto que existem vários, só que eles são deuses menores, são deuses falsos, deuses que não vale a pena adorar, e o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando a Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro, significa isso, né? Não é que só existe um Deus, porque senão não precisaria falar que existe um Deus, porque Deus em si, o significado já seria esse, né? Seria o único Criador, seria o significado próprio de Deus, não teria outro significado. Então você não precisa falar que só existe um, quando aquela coisa em si, ela já define que é um. É como você falar, só existe um número um. Não, pera aí, né? Então, um já é um. Então, beleza. Vamos lá. Existe só um Deus verdadeiro, e eu vou explicar isso em outros versículos. E se você disser que
dizer que só existe um Deus verdadeiro implica na existência de apenas um Deus, você está contradizendo a própria Bíblia. Por quê? Êxodo 12, 12. Vamos ler aqui. Êxodo 12, 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Ué, se existe só um, qual a necessidade de Deus falar que faria juízo sobre todos os deuses do Egito? Então, assim, aí você teria que dizer que a Bíblia entrou em contradição. Você tem duas opções. Ou você admite que quando Deus diz que só existe um Deus verdadeiro, ele está dizendo que os outros são falsos, não no sentido de não existirem, mas no sentido de eles não querem o bem, eles não falam a verdade, eles não cumprem suas promessas, eles não têm capacidade de dar aquilo que eles prometem, porque eles não são donos do universo. Então, ou você admite isso, que isso é verdade, quando Deus diz que só um é verdadeiro, que só ele é verdadeiro, ou você está dizendo que a Bíblia está em contradição, porque aqui, mais uma vez, está mostrando que existiam deuses no Egito, né? Então, aqueles sábios de Faraó, aqueles magos de Faraó, deixa eu passar essa moto barulhenta aqui, aqueles magos de Faraó, eles não fizeram truques, eles fizeram encantamentos. Eles realmente transformaram a cobra, o cajado em cobra com base nos poderes dos deuses deles lá. Mas o nosso Deus é muito maior. E ele diz que fez juízo sobre todos os deuses do Egito. Salmos 82, versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Espera aí, galera. Se só existe um Deus, como que Deus, o nosso Deus, julga no meio dos deuses? Né? Você lembra no verso anterior que a gente leu que Deus faria juízo sobre todos os deuses do Egito? Aqui a gente tem a tradução. Deus está na congregação dos poderosos, no meio dos deuses. Julga no meio dos deuses. Então Deus aqui ele é o supremo. Ele é dono de tudo. Os outros deuses, eles querem se apossar das coisas que pertencem ao Criador. Né? Por isso que eles ficam prometendo coisas às pessoas, pedindo sacrifício em troca de riquezas e essas coisas do tipo. Mas se você ainda acha que essa não é a interpretação correta, vamos ler mais aqui, ó. Salmos 82, versos 6 e 7, né? Mesmo salmo. Diz assim, ó. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e cairei como qualquer dos príncipes. Como que Deus chama os outros de deuses? Como? Se só existe um, por que ele diria que os outros são deuses? Então, mais uma vez, Deus admitindo que existem que existem vários deuses. Inclusive, esse versículo do Salmo 82, verso 6, é usado pelo próprio Jesus para se defender quando ele se diz também Deus, né? Os fariseus pegam ali pedras para apedrejar ele e ele fala, por qual dessas coisas querem me apedrejar? Né? Eu fiz muitas coisas boas, por qual dessas coisas boas vocês querem me apedrejar? E aí eles falam assim, não queremos te apedrejar por coisa boa, mas sim porque você, sendo homem, está afirmando que é Deus. Jesus poderia falar assim, mas eu sou Deus, porque eu faço parte de uma trindade, blá, blá, poderia, né? Se a trindade fosse real. Mas, ao invés de falar isso, Jesus vai e diz, mas não está escrito na vossa lei, vocês são deuses? Se ele chamou de deuses a quem a escritura foi dirigida e a palavra não pode mentir, como vocês dizem que eu blasfemo quando digo que sou filho de Deus? Então repara, Jesus está dizendo que até aqueles a quem a palavra foi dirigida poderiam se chamar de deuses. Então a gente percebe aqui que deuses não é o tipo de ser, não é o tipo de ser formado por uma trindade, né? Que é uma trindade. Deuses é como se fosse um título. Se você carrega ali uma essência divina, ou se você veio de Deus, se você tem algo de Deus eu vou até mudar aqui os termos para não ir para outro assunto, né? Porque aí ficaria muito longo o vídeo, mas Jesus ele pode ser chamado de Deus porque ele tem a essência de Deus, ele veio de Deus, ele é filho de Deus, filho de peixe, peixinho é, então filho de Deus, Deus é também. Então, se uma criação de Deus ela não é humana, né? Ela continua sendo espiritual, então esses seres são chamados de deuses também.
Então Deus é o único criador, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o único criador. Mas ele chama de deuses outros seres menores também. Então Deus, quando a gente põe Deus com D maiúsculo, que só existe praticamente no português, a gente está se referindo ao criador. Mas a palavra Deus em si não é o tipo de ser. Não é o que define a Trindade, por exemplo, como as pessoas que definem a Trindade dizem. Deus é uma classe, é uma categoria, né, de seres que não são humanos, que não são carnais, né? Eles são divinos. Então eles estão numa categoria acima de nós. Então vamos lá. Salmos 86, verso 8. Mais uma vez eu repito, se vocês quiserem refutar, refute cada versículo, explique como cada coisa aqui pode ser verdadeira e ao mesmo tempo ser falsa. Aqui diz o seguinte: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Entre os deuses, espera aí. Se não existem outros deuses, só existe um, então como Deus pode estar sendo comparado com outros deuses? Se só existe um, não precisa comparar. Não há comparação. Se só existe um, não haveria como comparar. Digamos que foi criado o primeiro carro do mundo. Só existe um carro. Inclusive, a palavra carro automaticamente é aquilo ali, né? Carro significa exatamente aquilo que acabou de ser inventado e só existe um. Você vai dizer, não há nenhum carro mais veloz do que esse? Se carro propriamente dito é aquilo ali que foi inventado e só existe um, então não tem comparação se só existe um. Se há comparação, você só pode comparar quando existem outros. Mas vamos lá. Se você não estiver convencido, vamos para o Salmo 97, verso 7. Que diz o seguinte: confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Eita! Então aqui a gente vê o salmista dizendo para prostrar diante do nosso Deus todos os outros deuses. Mas se não tem Deus para ser prostrado, não existem outros, como vão prostrar? Mas vamos lá, se você ainda acha que não é o suficiente, vamos aqui em Êxodo 20, versículo 3. Esse todo mundo já conhece, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Ou além de mim. Então existem outros? Existem, mas vocês, nação de Israel, filhos, herdeiros de Deus, né? Das promessas de Deus, vocês não podem ter outros deuses além de mim. Vocês, é uma ordem específica para as pessoas que acreditam em Deus. Deus, ele não permite que a sua glória seja dividida com outro. Então, quem vai adorar a Deus de Abraão, Isaac e Jacó só pode adorar a ele. Por isso ele cria essa lei e diz que vocês não podem ter outros deuses diante dele. Ele não diz que os outros não existem. Ele diz para vocês não terem outros. Vamos lá. Êxodo 15, 11. Que diz o seguinte: ó Senhor, quem és como tu entre os deuses? Quem és como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Repare mais uma vez. Algo que é único não pode ser comparado. O próprio termo de falar assim, só existe um Deus verdadeiro, é porque existem outros deuses menores, existem outros que são considerados falsos. Então, quem é tu? Quem é como tu entre os deuses? É porque tem outros ali sendo comparados. Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Então os outros não poderiam realizar as mesmas maravilhas de Deus. Vamos Deuteronômio aqui 10, 17. Que diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ué, Deus dos deuses? Como é que fica isso? Num cenário em que só existe um Deus, que a palavra Deus já significa ele. Então, como ele pode ser ele entre eles? Como é que fica isso? Então, para mim está muito claro aqui, né? Mas vamos ler só mais 2 versículos aqui, rapidamente para o
o vídeo não ficar grande, em Juízes 11, 24, Almeida Corrigida e Fiel diz o seguinte: não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiríamos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. E aí, pessoal? Aqui está perguntando para o indivíduo o seguinte: o teu Deus Quemós, você não aposta daquilo que o seu Deus Quemós te deu? E aí? Se não existe Quemós? Porque ele não fala assim, você não possui aquilo que você acha que o suposto Deus Quemós te deu? Ele não fala acha, não fala nada, ele fala especificamente que você não está possuindo aquilo que o teu Deus Quemós te deu. Então, do mesmo jeito que você possui o que seu Deus te deu, eu vou possuir o que nosso Deus deu pra gente. Então, aqui a Bíblia, você vê que a Bíblia ela não nega a existência de outros deuses e ainda compara o nosso Deus com os outros e diz que o nosso é o maioral, é o supremo, é o criador, é todo-poderoso, é quem julga os outros deuses. Vamos lá. 1 Coríntios 8, último versículo aqui para o vídeo ficar curto. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de vídeo. Aí, ó, 16 minutinhos de vídeo, tá filé? Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Repara a comparação. Ele compara Jesus como Senhor, né? E diz que há um só Senhor para nós. Existem vários senhores. Você concorda que existem vários senhores para outras pessoas aí? Existem. Mas para nós tem um só Senhor, que é Jesus Cristo. Do mesmo jeito, todavia, para nós há um só Deus. Ó, como há muitos deuses e muitos senhores. Como há muitos deuses e muitos senhores. Existem muitos deuses e muitos senhores. Mas para nós, só existe um Deus. O Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo. A gente entra aí, né? Eu acabei esquecendo de ler isso aqui naquele vídeo que fala sobre a Trindade. A gente entra também aqui no assunto da Trindade. Para nós há um só Deus. Quem é o Deus que para nós há só um? O Pai. Então já desmonta também a teologia da Trindade, de quem é tudo e em quem estamos, e há um só Senhor, Jesus Cristo. Então, o único Deus para nós é o Pai, e o único Senhor para nós é Jesus Cristo. Não que não exista outros. Então aqui está bem claro, né, pessoal? Então, assim, eu acho muito mais louvável você entender que existem outros deuses e que Deus é juiz sobre todos eles. E nós decidimos adorar somente ao Criador. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Jesus, inclusive, né? Então, eu acho que forçar a barra, dizer que Deus especificamente é a Trindade e que só existe Ele manifestado em 3 pessoas e que qualquer pessoa que acredite que existam, né, nem que adore, que existam outros deuses, é politeísta, quando politeísmo não é isso. Politeísmo é você adorar vários deuses e não você acreditar que eles existem. Então, quem acredita que outros existem é enoteísta, e quem adora só um Deus, mesmo achando que outros existem, isso é monolatria. Não é nem idolatria e nem politeísmo. É monolatria. É monolatria de enoteísmo. Beleza? Então, eu acho que o pessoal que adora só um Deus porque acha que só existe um, né? Que a palavra Deus já significa a Trindade, que é somente um. Na prática, primeiro, ele não adora só um, porque esse um é dividido em 3. E ele só adora esse um que ele acha que é um em 3, porque ele acha que não existe outros. Porque se ele achasse que existia outros, a Trindade viraria uma quadrindade. Se fossem 4, se existissem 5, ele falaria que era uma quindade, né? Não sei nem qual os nomes que daria para isso. Se existem bilhões, seria uma bilionaridade. Então ele adoraria quantos existirem, colocaria tudo em uma coisa só e diria: a divindade é formada por 10, por 15, né? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Quem não concorda, por favor, rebata todos os argumentos, porque para mim a regra é simples. Ou a Bíblia entrou em contradição,
quando diz aqui que há vários e que Deus julga no meio dos outros deuses. Quando diz que Deus faz juízo em relação aos outros deuses, isso é falado várias vezes aí. Quando Deus diz que no meio dos deuses julga, né? Ou a Bíblia entrou em contradição, ou então a resposta é simples. Há um só Deus verdadeiro, porque os outros são mentirosos, são deuses mentirosos, são deuses que estão ali para afrontar o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Então é isso, galera. Até a próxima e fiquem todos com Deus, o Pai.